As disputas pela hegemonia global levaria o Japão a atacar os Estados Unidos no dia 7 de dezembro de 1941, na base aeronaval no Havaí, a base de Pearl Harbor. Esse ataque decisivo que mataria milhares de americanos, assim como também afundaria vários de seus navios, levaria fatalmente os Estados Unidos no dia seguinte à declaração de guerra contra o Japão. Agora, e de fato, o mundo estaria numa segunda guerra mundial. Isso porque a guerra, que até esse momento era praticamente uma guerra europeia, ganhou dimensões globais devido ao fato de que nós temos agora uma guerra em vários cenários que vão muito além desse contexto apenas europeu, muito embora esse apenas europeu já fosse muita coisa. Mas a guerra já estava se desenrolando nesse período além da própria Europa, nos campos do continente africano, assim como também no Atlântico e não podemos esquecer agora no Pacífico. Porém, é importante para que nós possamos entender por que é que o Japão vai decidir fazer esse ataque fulminante aos Estados Unidos, lembrando alguns acontecimentos muito importantes décadas antes, que vão levar a esse dramático acontecimento que teria uma repercussão importantíssima no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, nós temos que lembrar que o Japão já vinha passando pela sua era Meiji, ou seja, a era da sua industrialização, de desenvolvimento, como vocês podem ver em outras videoaulas que nós já lançamos. E aí vocês entendem melhor esse crescimento, essa industrialização, esse desenvolvimento do Japão. E como vocês sabem, as nações que estão passando por esse processo de desenvolvimento industrial, crescimento, acabaram durante esse período, principalmente na segunda metade do século XIX, buscando ampliar os seus campos de atuação, buscando, por exemplo, ter o domínio sobre áreas produtoras, fornecedoras de matérias-primas e também de mercados consumidores. E aí é onde entra o Japão, que há muito tempo vinha se expandindo, conquistando, anexando, tomando territórios, principalmente, claro, próximo ao seu território, né? No caso, principalmente ali nas regiões da Ásia. E aí, por exemplo, ele já tinha se engalfinhado em algumas guerras contra, por exemplo, a Rússia, já tinha vencido uma guerra contra os russos, uma guerra muito importante, muito icônica, simbólica, que exaltou o nacionalismo japonês, fazendo eles imaginarem, inclusive, passos muito mais longos, mais largos. E aí, claro, essa guerra que vai se desenrolar entre os anos de 1904 e 1905, com a vitória japonesa, fez o Japão pensar em voos mais altos, como por exemplo, 5 anos depois, eles já vão anexar, vejam só, anexar a Coreia. E quando eu digo a Coreia, são as duas Coreias, porque nesse momento era apenas uma única Coreia, aí eles anexaram a Península Coreana ao seu próprio território. Não contentes com esse fato, continuaram sua expansão e vão se chocar com a China e nesse contexto acabam se engalfinhando em mais uma guerra pelo domínio da Manchúria. Essa guerra pelo domínio da Manchúria em 1931 vai resultar em mais uma grande vitória do Japão e a anexação desse território pelo Japão em 1933. Não feliz com já tudo isso, o Japão ainda continuou pressionando mais ainda a China e nesse contexto vai se envolver em uma outra guerra com a China, uma segunda guerra contra a China e nesse contexto em 1937, veja só, em 1937 o Japão está novamente em guerra contra a China e nesse contexto, nessa disputa entre os Estados Unidos e o Japão, por territórios, por riquezas, por vantagens na China, vai fazer os Estados Unidos balançar cada vez mais, cada vez de uma forma mais decisiva ao lado dos chineses e nesse contexto pressionando o Japão, ameaçando, por exemplo, cortar o seu precioso suprimento de combustíveis, como petróleo e aí, claro, os seus derivados. É nesse contexto aí que o Japão vai ter que tomar uma dura decisão, ou obedecer os Estados Unidos
ou continuar o seu avanço e arcar com as consequências de, claro, não se sabia quando, mas se envolver numa guerra contra a potência que era então os Estados Unidos. E aí nós temos já o ano de 1939, quando a guerra começa na Europa. O Japão vai se aproximando cada vez mais da Alemanha nazista, assim como também da Itália, e vai fazer um acordo tripartite. Esse acordo já em 1940 é muito importante para entender a decisão do Japão em atacar os Estados Unidos. E sem declaração de guerra, sem que tivesse assim um envio, mas é claro, dando demonstrações, dando sinais que o governo dos Estados Unidos percebiam essa movimentação, o Japão acabou atacando de surpresa a base naval dos Estados Unidos no Havaí, a base de Pearl Harbor. O ataque levaria à destruição de vários navios que ficariam de forma irremediavelmente irrecuperáveis, assim como também a morte de milhares de pessoas dos Estados Unidos. E é claro, os Estados Unidos não teria como agora fugir da guerra. É claro que eles estavam antes interessados em apenas fornecer os suprimentos de guerra, aquilo que era importante para o esforço de guerra dos seus aliados, e aí talvez depois, em um dia mais distante, entrar na guerra. Agora eles têm que entrar na guerra porque foram atacados fisicamente pelo Japão. E como já existia um acordo entre Japão, Itália e a Alemanha nazista, a Alemanha e a Itália vão acabar também declarando guerra aos Estados Unidos. Então, nesse contexto aí, os Estados Unidos, que eram uma potência econômica e industrial muito maior do que o Japão, tinha uma capacidade muito maior de manter um esforço de guerra por muito mais tempo. Então vejamos, nos primeiros momentos, nos primeiros meses depois do ataque do Japão ao Havaí, a essa base no Havaí, o Japão lançou ali uma espécie de blitzkrieg naval, aonde eles vão se expandir rapidamente, tomando territórios importantes como as Filipinas, Singapura e outros locais, chegando já às bordas ali da Austrália. Então eles se expandiram rapidamente nessa blitzkrieg marítima, claro que não era chamada assim, mas é para que a gente possa entender essa expansão rápida, esse domínio, essas conquistas territoriais que o Japão fez. E é claro, esse exército, essa marinha japonesa vai cometer diversas atrocidades que são relatadas nesse momento contra essas tropas. E nesse contexto, a supremacia do Japão nesse momento é muito importante, muito forte, fazendo com que tropas que estavam nesses territórios, tropas, por exemplo, francesas, inglesas e americanas, tivessem uma sucessão de derrotas, mesmo quando, claro, eles desejavam ardentemente ganhar. O Japão vai ser vitorioso até a metade do ano de 1942, quando os Estados Unidos começam a pressionar o Japão ali com sua máquina de guerra, principalmente a partir da Batalha de Midway, onde o Japão tenta tomar essa ilha, uma importante ilha ali do controle dos Estados Unidos, e os Estados Unidos acabaram por ser vitoriosos, começando então a virar a guerra ao seu lado. Lenta, mas progressivamente, os Estados Unidos vão ganhando todas as mais importantes batalhas nesse cenário do Pacífico. Claro que o Japão não vai perder todas as batalhas, mas sim, o que é importante nesse contexto para que a gente aprenda é que o Japão vai começar um processo de recuo, tentando defender da melhor forma possível os territórios que eles tinham dominado, tinham controlado, como por exemplo as próprias Filipinas, onde vão se desenrolar batalhas duríssimas, terríveis, mas o exército americano, a marinha americana vai tendo uma sucessão de grandes vitórias, empurrando o Japão de volta ao seu território, como por exemplo nas grandes e duríssimas batalhas que se desenrolaram na ilha de Guadalcanal já no mês de agosto de 1942, sem falar, por exemplo, na grande batalha de Tarawa em novembro de 1943, e assim sucessivamente os Estados Unidos vão empurrando
e se aproximando cada vez mais do arquipélago japonês. E aí, nesse contexto, é onde vão se dar batalhas extremamente duras, onde os Estados Unidos começaram a refletir se valiam a pena, por exemplo, invadir realmente o território do Japão e dominar esse território, seja com tropas lá dentro do próprio território japonês. Isso porque batalhas que ocorreram, como por exemplo a de Iwo Jima e as batalhas também em Okinawa, foram batalhas muito pesadas para que os americanos acabassem tomando o controle dessas ilhas, desses locais e continuasse o seu avanço em direção ao Japão. Nesse caso, e aí já detendo o controle da bomba atômica, já tendo feito um primeiro teste ainda no seu território, os Estados Unidos tinham uma dura escolha entre prolongar mais ainda a guerra e perder milhares dos seus próprios combatentes ou tentar finalizar a guerra de um modo mais rápido. E aí vocês sabem qual foi a escolha que os americanos fizeram. Eles acabaram por decidir por soltar as bombas atômicas no Japão. A primeira bomba atômica soltada no Japão foi no dia 6 de agosto de 1945. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, sem a rendição do Japão, a cidade de Nagasaki foi também destruída. Então a primeira bomba no dia 6 foi na cidade de Hiroshima, grave aí, e 3 dias depois na cidade de Nagasaki. Todas essas duas cidades japonesas que foram devastadas, cada uma delas por uma dessas bombas que mataram milhares e milhares de pessoas. Terrível, o mundo vai ser diferente depois desse terrível acontecimento que marcaria as sociedades humanas. Depois desse momento, o mundo seria outro depois desse fato perturbador, terrível e daquilo que se desenrolou nessas cidades. Poucos dias depois, pressionado, o Japão acaba então por entregar a sua rendição incondicional. Como a guerra já tinha acabado na Europa no dia 8 de maio de 1945, só faltando então o Japão nesse momento para se render. Quando o Japão então se rendeu, ainda no mês de agosto, temos então o fim da Segunda Guerra Mundial. Nunca jamais dos seus efeitos dramáticos, do início, por exemplo, da Guerra Fria e de diversos outros acontecimentos, guerras, batalhas, lutas e da morte de milhares de pessoas, a perda de vida de milhares de pessoas nessas guerras secundárias envolvendo as grandes potências que foram realmente vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. Então fica aí essa videoaula, ainda que é curtinha, mas com alguns dos principais fatos daquilo que aconteceu durante a guerra no Pacífico, né? Por que o Japão atacou os Estados Unidos e todo esse processo de reviravolta na guerra, onde os Estados Unidos acabaram sendo vitoriosos porque tinham muito mais recursos e muito mais poder industrial para lançar em uma guerra longa, dura, pesada, desgastante, mas sendo uma potência muito maior do que qualquer outra, eles tinham um poder muito maior para se prolongar nesse efeito, nesse contexto da guerra. E aí eles acabaram vencendo, esmagando os seus inimigos e seguindo adiante. Então não esqueçam, pessoal, todos vocês, de se inscrever no nosso canal, assim como é importante que vocês enviem essas videoaulas para outras pessoas ficarem sabendo desses fatos que são tão importantes para todos nós. E aí, até a próxima, pessoal!